Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre a saúde auditiva. Dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde indicam que mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo terão algum tipo de problema auditivo até 2050 e que grande parte vai conviver com patologias como o zumbido. Reverter esse possível cenário é um dos objetivos da campanha Novembro Laranja, iniciativa que alerta para a importância dos cuidados com a saúde auditiva. E quem vai explicar tudo sobre esse assunto é a fonoaudióloga Fernanda Matrone. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro no Saúde Agora. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar levando aí um pouquinho de informação para a população sobre o Novembro Laranja, né? Com certeza. Doutora, para a gente começar, vamos explicar um pouquinho para quem está em casa acompanhando. O que é o zumbido no ouvido? O zumbido é um barulhinho que fica lá no seu ouvido, às vezes situado na cabeça, pode estar em uma orelha ou na outra, ou nas duas ao mesmo tempo. E é um barulho que ele não vem de nenhum lugar, tá? Ele tá lá no seu ouvido, na sua cabeça, e parece uma cigarra, uma borboletinha, uma panela de pressão, uma cachoeira. Cada pessoa relata de um jeito, né? E esse barulho tá só dentro de você, ninguém mais percebe, ninguém mais ouve. Então, o zumbido é isso, é um barulhinho que tá dentro de você, que só você percebe e ninguém mais escuta. Muitas pessoas chegam no consultório e falam assim, eu ouço super bem, eu só tenho um barulho constante no meu ouvido. Um barulhinho lá no fundo, uma cigarrinha, é sempre relatando um barulho mais agudo, e tem gente que fala que parece uma chuva, uma cachoeira. Então, eles são de vários tipos. Depende do que está causando esse zumbido na pessoa. Então, se ele vem de uma perda auditiva, que o paciente tem uma perda maior nos agudos, ele vai parecer uma cigarra. Se ele perde mais os graves, vai parecer uma panela de pressão. Então, dependendo do tipo do zumbido, é o que justifica da onde está vindo esse zumbido, o que está causando esse zumbido na pessoa. Doutora, então o zumbido, ele é uma doença ou é um sintoma? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre isso. O zumbido, ele é um sintoma, tá? O zumbido, ele pode ser causado por várias coisas. As 3 maiores patologias que podem causar o zumbido é problema de articulação dentária. Então, se você tem um problema de ATM, um desvio de ATM, bruxismo, esse tensionamento pode causar zumbido nos ouvidos, porque aí eles vão tensionar o músculo tensor de tímpano, nervo auditivo, e vai causar o zumbido. Alguns problemas de coluna, geralmente quando é do ombro para cima, ele também pode causar zumbido, tá? E mais de 80% das pessoas que têm perda auditiva vão ter o zumbido, tá? Então, o zumbido, ele é um primeiro sintoma aí da perda auditiva. Então, muitas pessoas, às vezes, não percebem que não estão ouvindo bem, mas já sentem o zumbido. Então, o zumbido, ele é um sintoma de alguma coisa aí fora do lugar. E o zumbido, quando a pessoa sente esse sintoma, ela deve procurar um médico de qual especialidade? Como deve ser esse encaminhamento? Quando o paciente sente o zumbido, ele tem que procurar o otorrinolaringologista, tá? Ou se ele tem alguma fonoaudióloga, né, que já o acompanha, relatar isso para ela. Porque geralmente a gente vai fazer as avaliações e fazer a audiometria, para que a gente possa direcionar aí qual é o tratamento. Então, Ana, antigamente, e quando eu falo antigamente, eu não estou falando de 20 anos atrás, eu estou falando de 4, 5 anos atrás. Os pacientes iam ouvir muito assim, zumbido não tem tratamento, você vai ter que se acostumar com o zumbido que não tem o que fazer. No entanto, as pesquisas avançaram muito e tem tratamento sim, tá?
eu ouso dizer que tem a cura. Eu consigo tirar zumbido de um monte de paciente. Então, hoje, você tem que procurar o profissional especializado em zumbido. Então, a gente tem muitos otorrinolaringologistas e fonoaudiólogas que estão se especializando em zumbido para conseguir tratar isso, né? Porque hoje a gente consegue sim tirar o zumbido do paciente. Ele não é obrigado mais a aprender a conviver com esse barulho insuportável. Porque esse barulho, Ana, ele vai trazer um monte de consequências para o paciente. Ele não vai dormir direito, ele não vai conseguir conversar com as pessoas, porque o barulho às vezes está mais alto do que a fala das pessoas. Ele vai ser uma pessoa ansiosa, angustiada, porque imagina um barulho constante na sua orelha. E dependendo do que você come, do que você bebe, a cafeína, uma Coca-Cola, comer um chocolate, esse zumbido dispara, né? Então, assim, tem o zumbido, não acredite que tem que se acostumar com ele. Vai atrás de um otorrino ou de uma fonoaudióloga especialista em zumbido, que tem tratamento sim. Fernanda, e já que tem tratamento, existe formas de prevenção do zumbido também? Na verdade, assim, a forma de prevenção do zumbido seria a gente prevenir uma perda auditiva, né? O número de perda auditiva, Ana, vai aumentar muito aí. A Organização Mundial de Saúde já prevê que em 2050 vão ter mais pessoas com perda auditiva do que com problemas de visão. Então, a gente vai vender mais aparelhos auditivos do que a indústria de óculos. Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é com o número das perdas auditivas que estão se aumentando muito. Por quê? O grande vilão dessa geração é o fone de ouvido, tá? Então, as pessoas ficam muitas horas com fone de ouvido. E isso é como se ela trabalhasse numa indústria, sem proteção alguma, tá? Então, usar o fone de ouvido por mais de uma hora, dependendo da quantidade de decibéis, geralmente acima de 60 decibéis, ele já pode lesionar aí as células do seu ouvido. Então, muitas outras coisas vão acelerar o processo de morte das células do ouvido e o número de pessoas com perda auditiva vai aumentar muito aí, absurdamente. E nesse caso, né, Fernanda, das pessoas que trabalham com o fone, que não tem outro jeito, teria alguma alternativa para essas pessoas? O que elas poderiam fazer para amenizar esse impacto? A gente sempre orienta que se não tem como tirar o fone, né, é ele fazer pausas ao longo do dia. Então, usou por uma hora, tira um pouquinho, deixa o ouvido descansar um pouquinho, depois volte a usar, tá? Então, aproveite para tomar uma água, ir ao banheiro. Então, dá essa pausa, porque o problema é o uso contínuo por mais de algumas horas. Crianças também podem ter zumbido no ouvido? Podem, tá? E muitas crianças não sabem relatar aos pais que tem esse zumbido no ouvido, tá? Então, assim, a gente nas pesquisas vê que o número de crianças com zumbido estão aumentando muito e eles não sabem relatar. E recentemente eu atendi um jovem de 12 anos que falou assim: eu sempre tive esse zumbido no meu ouvido. Eu achava que era normal. Então, como eles crescem com esse barulhinho, eles não sabem que é errado ouvir o zumbido constantemente. Então, é super importante a gente perguntar quando a criança está no silêncio, se ela está ouvindo alguma coisa, às vezes mesmo só por teste. A gente sabe que não tem barulho nenhum, mas fala: escuta, tá ouvindo? Não, não tô ouvindo. Então, ele não tem o zumbido. Se relatar, não, eu tô ouvindo, aí provavelmente essa pessoa tem um zumbido, essa criança tem um zumbido. Então, a gente, como os pais, a gente tem que mudar um pouquinho o perfil de como cuidar da audição dos nossos filhos. Então, nós temos que fazer a audiometria deles. Eu costumo dizer com 5 anos, 10 anos e 15 anos, para que a gente tenha aí a cada 5 anos uma noção e uma referência de como está a audição dessa criança.
A audiometria que você citou seria esse exame padrão para detectar o zumbido, a perda auditiva, é isso? Isso. A audiometria, ela vai ver os limiares da sua audição, se está dentro do normal ou se tem uma perda auditiva iniciada ou instalada. No caso do tratamento, eu gostaria que você explicasse um pouquinho como que é feito esse tratamento, se existem vários tipos ou é uma forma só de tratar o zumbido. Existem vários tipos de tratamento, tá? E primeiro a gente tem que entender o que está causando o zumbido nessa pessoa. Então, nós vamos entender o que está causando e determinar o tratamento, tá? Se é uma pessoa que tem perda auditiva, eu vou determinar a adaptação do aparelho auditivo e todo um tratamento de terapia de Note, TRT, geradores de som dentro daquele aparelho auditivo e da necessidade daquele paciente. Mas existem aqueles zumbido que não vem da perda auditiva, que é o zumbido somatosensorial, que vem por conta da TM, que vem por conta da coluna. Então a gente vai direcionar esse paciente para tratar isso, o que vem causando, e vai ajudar com os tratamentos que vão caminhar junto aí com o tratamento do dentista ou do ortopedista, tá? Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem a fotobiomodulação, que é o laser, né? Então, já se sabe que o laser, ele ajuda muito, né, a tratar o zumbido e, dependendo do tratamento, ele vai tirar totalmente esse zumbido. Então, a gente já sabe que existem alguns florais, alguns óleos essenciais. Então, a gente vai determinar o tratamento daquele paciente conforme a causa do zumbido dele. Não acredite nessas fórmulas de internet, tá? A inteligência artificial aí acabou ajudando as pessoas de má índole a fazer tratamentos de zumbido pela internet, que são remédios falsos, placebo, que não ajudam, tá? Então, esses remedinhos que vendem pela internet para zumbido, então a gente tem que tomar cuidado muito com as fake news aí, com os remédios que vendem, que não tem pesquisas, que vão só te fazer mal, tá? Então, sempre procure um profissional que está estudando e que entende do assunto e que vai poder te ajudar da melhor forma. Com certeza, é essencial esse alerta que você está fazendo aqui para todo mundo. E para a gente encerrar, Fernanda, nosso bate-papo aqui, queria que você falasse um pouquinho da importância, então, da campanha Novembro Laranja, da importância da gente trazer o assunto saúde auditiva para debate. É super importante aí o Novembro Laranja, justamente para que a gente possa levar uma conscientização, um alerta de que o zumbido tem tratamento, né? Lembrando que o Novembro Laranja, ele vai também falar muito sobre a misofonia e a hiperacusia, que são assuntos aí também relacionados à audição, que também já tem tratamento, é super novo aí, mas existem várias pesquisas que estão direcionando os profissionais a tratar esses pacientes da melhor forma. Então, se você tem um zumbido no ouvido, se você se incomoda com sons, que é a misofonia e hiperacusia, né? Saiba que tem tratamento. Então, não sofram sozinhos, tá? Procurem um profissional especialista, tá? Que vai poder te ajudar. E a gente não pode esquecer que nós temos que cuidar da nossa audição. O número de pessoas com perda auditiva está aumentando muito e cada vez mais cedo estão precisando de usar aparelhos auditivos. Então, cuide da sua audição. Não pense que isso é uma coisa lá da terceira idade. Não! As pessoas com 40 anos estão colocando aparelho auditivo aqui no consultório e cada vez mais cedo. Então, se você tem zumbido, se você está percebendo que não está ouvindo bem, entre em contato conosco, entre em contato com o seu otorrino de confiança, para que ele possa te orientar. Fernanda, muito obrigada pela sua disposição. Obrigada a vocês. Feliz Novembro Laranja aí para vocês.
Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar também nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!